Olá, moçada! Sejam todos bem-vindos ao canal Serjão Matemática. Deixa eu tirar aqui, pronto, tirei. Tudo certo com vocês, pessoal? Tudo certo, tudo tranquilo? Mais um dia aqui de conteúdo de matemática no hashtag 15 minutos de matemática. Recomendo a você pegar o seu caderno. O assunto de hoje é equação do segundo grau. Um assunto muito importante que eu começo hoje, ele entra em diversos tópicos da matemática. A equação do segundo grau cai no Enem, cai no vestibular, cai em provas de concursos públicos, cai para todo lado. Então, dentro dessa introdução nossa, é muito importante você, aluno, você que quer aprender, quer melhorar o seu conceito de matemática, entender mais da equação do segundo grau. Então, se você quer entender mais, fica comigo que aqui eu vou dissecar esta equação do segundo grau. Para quem não me conhece, eu sou o Serjão, seja bem-vindo ao Serjão Matemática, todo dia de segunda a sexta, neste mês de março, né? Nós vamos falar aqui de matemática ao vivo, então já recomendo, jogue nas redes sociais de vocês, né? Chame, ó, Serjão tá convocando lá, tá ao vivo, vem comigo, vamos assistir a aula, 15 minutos. Hoje vai se estender um pouco mais, né? Porque eu vou entrar com muita calma na introdução da equação do segundo grau. Pessoal, se fizer sentido para você, já se inscreve no canal, já divulgue, compartilhe, mande o link para os colegas, né? Compartilhe esse vídeo e convide a todos para participar deste pequeno momento de matemática. Se você construir isso todos os dias com muita calma, o alicerce lá na frente ele vai ficar muito melhor, muito mais construído, né? Muito mais forte, né? Vai te dar muito mais base. Então o que você aprende aqui, você reforça todo dia e isso vai ser muito importante para você lá quando você estiver fazendo uma prova que envolva matemática, tá? Então esse tópico de hoje, ele cai em todos os tipos de prova, tá? Equação do segundo grau entra dentro de PA, dentro de PG, dentro de logaritmo, das funções, da trigonometria, das geometrias, né? Geometria plana, geometria espacial, geometria analítica. Então esse conteúdo aqui realmente é muito importante. Eu vou conduzir aqui do início, passo a passo. Acompanhem gradativamente. Hoje, a aula nossa 13, hashtag 13, 15 minutos. Então deixa eu me colocar aqui do lado, aqui, para a gente começar a nossa diversão de hoje. Vem comigo, pessoal. Apertem os cintos, né? Como já falaram ali no chat. Apertem os cintos que nós vamos decolar. Pessoal, então veja bem. O primeiro passo é a definição da equação do segundo grau. Equação do segundo grau é toda equação que pode ser reduzida ou pode ser escrita nesse formato, ó. Ax² mais bx mais c igual a zero. Em que esse A se obriga a ser diferente de zero, porque se ele for zero, ele deixa de ser do segundo grau, ele se torna do primeiro grau. Então, o A não pode ser zero, o B pode ser zero, o C pode ser zero. O A, nunca. Se ele for zero, ele deixa de ser do segundo grau, e aí ele se torna do primeiro grau, né? Porque o expoente aqui é o x elevado a 1, que é a matéria anterior, que nós vimos lá do hashtag 1 ao 12, né? Equações do primeiro grau. Se você não assistiu, dê uma olhada lá nas aulas anteriores até você chegar aqui. Bom, então veja bem, então esse A é um número, né, um coeficiente. O A, B e C são números reais, chamados de coeficientes. E x é minha variável ou incógnita. Então, a equação vai se caracterizar do segundo grau quando o maior expoente for 2. Está aqui do segundo grau. Eu trouxe exemplos. Primeiro exemplo. É muito importante a gente entender quem é o A, quem é o B, quem é o C. Por quê? Porque as técnicas de resolução envolvem o entendimento do A, do B e do C. Então, repare, o A para nós aqui vai ser quem acompanha x². O A não é o valor de x². Então, o A é quem acompanha x². O B é quem acompanha x. E aquele termo que não tem x, o C, chamado de termo independente, né, é o C. Então, nesta expressão aqui, ó, esse sinal de igual me caracteriza a equação. Então, o igual, equação. Equação de que tipo? Olha o maior expoente, do segundo grau. Então, você há de convir que o A vai ser 2, porque o A está aqui, ó, ele acompanha x². O B, então, é menos 5. E o C é 2. Então, o primeiro passo é esse entendimento.
o A igual a 2, o B igual a menos 5, o C igual a 2. Certo? Um outro exemplo, você pode pegar uma equação em que ela não está no formato, na colocação certinha, ax² mais bx mais c, como esse exemplo 2. Neste caso aqui, quem é A, B e C? Olha, o A sempre acompanha x², o B sempre acompanha x, e o C, termo independente de x. Então, neste caso aqui, ó, na frente do x² é o menos 1, então o A é menos 1. Repare que não tem x, né? É porque o B é 0. E o C, termo independente, seria 1. Então, eu vou reescrever essa expressão. Eu vou passar o x² para frente, aqui, ó. 0x, tá vendo que não tem x aqui, por isso eu escrevi 0, mais 1. Então, agora eu escrevi neste formato aqui. Só para verificar que o A vai valer menos 1, ó, o B é 0 e o C é 1, sempre neste formato. Então, o A é quem acompanha x², o B é quem acompanha x, e o C é o termo independente de x, ele não tem x. Beleza? Veja bem, então, aqui em vermelho, bem do meu lado, não são equações do segundo grau. Ó, esta equação não é do segundo grau, é matéria das aulas anteriores, é equação do primeiro, porque o expoente aqui é 1. Bem aqui do meu lado, olha aí. Outro exemplo, aqui ó, eu tenho x², então essa equação seria de terceiro grau, também não é equação do segundo grau. E equação do segundo grau também não pode ter expoente fracionário. Então, para ser equação do segundo grau, tem que ter esse formato, ax² mais bx mais c, e tem que ficar igual a 0. Então, nós vamos pegar diversas expressões, que nós vamos ter que fazer operações. Quando igualada a 0, se torna equação, e eu vou ter que montar sempre nesse formato da equação do segundo grau. Veja bem, esse exemplo 3, observe. Eu não sei, por enquanto eu sei, olhando aqui esse igual, que é uma equação, mas ainda não sei se trata de uma equação do segundo grau, vou ter que desenvolver isso. Porque pode ser que eu aplique aquele produto notável e ela apareça de terceiro grau, né, ou de quinto grau, ou de um grau maior. Vamos ver como isso aqui discorre, né? Vamos ver como é que a gente vai resolver isso. Repare que aqui, isso aqui é o quadrado da diferença de dois termos. Quadrado da diferença. Aí você vai ter que se lembrar lá das flutuações, dos produtos notáveis, lá do 8º ano. E eu trouxe para você aqui em azul. Como é que é isso aqui, o quadrado da diferença? Como é? Lembra comigo aqui em azul, ó, aqui do lado em azul. O que é, por exemplo, o quadrado da soma? O quadrado da soma. Repare que quando eu tenho o quadrado de um número, a mais b, é ele vezes ele, ó. Então, esse, entre parênteses, a mais b ao quadrado, fica a mais b vezes a mais b. Certo? O número ao quadrado é ele vezes ele. Agora eu vou fazer uma propriedade da matemática chamada distributiva. Então, com muita calma, me acompanhe. A distributiva aqui, eu vou escrever esse cara aqui de novo, tá aqui. Eu vou fazer, ó, a vezes a dá a quadrado. Com muita calma. Depois, o a que multiplica b dá a mais b. Agora eu vou fazer o b vezes a, que dá ba, ou ab também. B vezes a vezes b é o mesmo. Agora eu vou fazer b vezes b. E aqui eu tenho b quadrado. Olha, eu fiz a distributividade. Só que eu não vou fazer distributiva toda vez que eu tiver esse produto, né? O quadrado da soma. Repare que aqui, ó, 1ab mais 1ab, eu tenho 2ab. 2ab. Então, o a mais b ao quadrado, eu vou poder escrever assim. A ao quadrado, 1ab mais 1ab, 2ab. Então, olha o que aconteceu. Toda vez que eu tiver o quadrado da soma, eu tenho essa expressão. Essa expressão com 3 termos se chama trinômio. E neste caso aqui é um trinômio do quadrado perfeito. O trinômio do quadrado perfeito, ele surgiu do quadrado da soma. Então, repare, ó. Então, o a mais b ao quadrado, eu vou falar assim. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, se esse for o primeiro e esse o segundo, eu tenho quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, toda vez que eu tiver a mais b ao quadrado, ao invés de eu colocar ele vezes ele, fazer toda a distributiva, aqui vai ficar igual, ó. 1ab mais 1ab dando 2ab, eu já vou aplicar o trinômio do quadrado perfeito direto. Beleza, pessoal, estamos bem? Comente aqui no chat comigo se ficou dúvida, se não ficou dúvida. Tá tudo bem? Tá acompanhando? Serjão no coração, né? Pessoal, mas olha só, então, como chama isso aqui?
quadrado da soma. E como se chama isso? Trinômio do quadrado perfeito. Então, eu vou passar a fazer direto agora, ó. Quadrado da soma, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo e mais o quadrado do segundo. Analogamente a esta demonstração que eu fiz, se eu fizesse com menos, aqui ia ficar menos também, aqui ia ficar menos também, aqui ia ficar menos também, aqui ia ficar menos. Então, com menos, ele fica assim, ó. A menos b ao quadrado é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Tá ali, dois produtos notáveis, o quadrado da soma e o quadrado da diferença, que nós recordamos que é de 8º ano. E mesmo sendo de 8º ano, isso entra em conteúdos do 9º, do primeiro colegial, do segundo e do terceiro, e você vai ver isso lá no vestibular. Então é fundamental essa base aqui. Daqui para frente você não pode mais errar, escorregar no quadrado da soma. Então veja, aqui nesse caso, ó, este caso. Repare, gente, que aqui quando é menos, aqui vai ser mais de qualquer maneira, né? Porque se fosse menos vezes menos, daria mais, né? Então aqui é mais de qualquer jeito. Então, se aqui for mais, aqui é mais também. Se aqui for menos, aqui é menos também. E neste caso aqui, eu tenho justamente essa situação em vermelho. Eu tenho essa situação em vermelho. Dê uma olhada. Agora eu vou aplicar aqui, ó. Você tem 15 segundos, então, para pensar como fica x menos 1 ao quadrado. Com você. Não deu nem uns 15 segundos. 5 segundos, 6 segundos. Então vem comigo, pessoal. Vou aplicar aqui, ó. Vou aplicar. Diferença de quadrados aqui, ó. Quadrado primeiro, então eu vou fazer isso aqui, ó. Quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado segundo. Então vamos lá. Quadrado primeiro menos 2 vezes x vezes 1, é 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Essa parcela é sempre mais. E isso é igual a 1. Então tá aqui o quadrado, a diferença da quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado segundo. Superada essa fase, eu faço 2 vezes 1 vai dar 2. 1 ao quadrado é 1. Eu passo 1 subtraindo. 1 menos 1 é 0. E aqui eu chego numa equação do segundo grau que eu vou chamar de incompleta. Tem o A, tem o B, o C é 0. Por enquanto, como isso aqui é só introdução, ainda não vamos resolver. Eu vou só nomear aqui quem é A, B e C, que é fundamental para o nosso estudo. O A é quem acompanha x quadrado, então o A vai ser 1. Cuidado, hein, gente, o A não é x quadrado, não. O A é 1, o B é menos 2 e o C é 0. Veja se está tudo ok nessa introdução, nessa primeira tela. Espera aí que nós vamos esquentar os motores. Ó, o pessoal chegou aqui, a Manu também chegou, Serjão, a Ana Heloísa também, muito bom, sejam todos bem-vindos, né? O Bruno já está por aí, o Nicolas, o Wendel também, muito bom, gente. A Heloíde também já chegou, muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, então, essa primeira tela aqui de introdução, caminhando passo a passo. Vamos à segunda tela. E depois nós faremos aqui problemas, modelo Enem. Então, veja bem, pessoal, agora vamos ver a equação incompleta. Então, que lá foi só a introdução da equação do segundo grau. Vamos ver a incompleta. Toda a equação do segundo grau, ax quadrado mais bx mais c igual a 0, com a diferente de 0, o a sempre tem que ser diferente de 0. Ela será incompleta quando eu tiver ou b igual a 0 ou c, ou até mesmo os dois. Vamos ver exemplo. O primeiro caso, quando b e c são 0. Quando b e c são 0, o que acontece? Qual é o tratamento? Exemplo. Aqui, ó, ax quadrado igual a 0. Eu trouxe um caso. Exemplo 1. 2x quadrado igual a 0. Você deve sempre raciocinar, deve sempre pensar nos problemas que você vai enfrentar em matemática. Porque só de pensar você já chega na resposta, muitas vezes, mais rápido do que a resolução. Não pega a questão e saia tentando resolver sem analisar ela completamente. Então veja aqui, ó. Você consegue imaginar em 1, 2 segundos qual é o número que eu vou elevar ao quadrado? Ainda vou multiplicar por 2. E mesmo assim ele vai ser 0. Consegue pensar no número ao quadrado? Ainda vezes 2, que dá 0. Olha, esse número só pode ser 0. 0 ao quadrado é 0, vezes 2 é 0. Tá vendo? Eu já sei a resposta. Mas, algebricamente, como é que são os cálculos de resolver essa questão aqui, que é o primeiro passo? Lembra você que esse aqui é o primeiro exemplo. Nós vamos aqui, né, do início, bem simples, até a gente chegar nas questões mais complexas. Então, aqui, ó. Esse 2 está multiplicando, eu vou passar o 2 dividindo 0.
Então tá aqui, ó, ficou 0 sobre 2. E 0 dividido por 2 é 0. X ao quadrado igual a 0. Quem é o número que elevado ao quadrado dá 0? Só pode ser o 0. A técnica algébrica aqui, eu passar o quadrado para cá em forma de raiz, aparece o mais ou menos. Raiz de 0 é 0. Então, neste caso, como eu estou tratando com 0, eu já vou colocar a resposta aqui direto. O x é igual a 0. Está aqui a solução 0, coisa que eu já sabia antes. Certo? Eu não precisei nem tirar a raiz, nem colocar o sinal de mais ou menos. Ok? Vamos ver aqui outra situação, pessoal. Veja bem. Eu disse a vocês aqui no slide anterior que a mais b ao quadrado era quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Disse também que o quadrado da diferença era quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Agora eu vou lançar mais um produto notável, que na verdade é revisão, que você, quando você vai prestar o Enem, isso tem que já ficar firme na sua cabeça. Então eu vou revisar mais outro produto notável, que é o produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença, esse aqui, ó. O que dá o produto de A mais B vezes A menos B? O que dá A mais B que multiplica A menos B? Então vamos lá, produto da soma pela diferença. Repara o seguinte, eu vou fazer A vezes A quadrado. A vezes menos B, menos AB. Agora aqui, ó, B vezes A, fica BA ou AB. Ó. E aqui, ó, mais vezes menos é menos, e B vezes B, fica menos B quadrado. Toda vez que eu tiver um produto da soma pela diferença, eu fizer essa distributiva, eu vou ter dois elementos no meio que são opostos. Eu vou ter sempre essa expressão, menos um produto e mais um. Então, eu vou poder cancelar toda vez que for esse tipo de problema. A mais B vezes A menos B, toda vez. Então, vai ficar assim, ó. A mais B vezes A menos B, que é isso que eu quero saber, será sempre A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, o produto da soma pela diferença dá quadrado primeiro menos quadrado segundo. O produto da soma pela diferença dá quadrado primeiro menos o quadrado segundo sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, atenção para esses três produtos notáveis. O quadrado da soma que dá esse trinômio do quadrado perfeito. O quadrado da diferença que dá este trinômio do quadrado perfeito. Lembrando que isso aqui é menos também. E outro produto notável, que é o produto da soma pela diferença, que dá a diferença de quadrados. Se isso está firme na sua cabeça, então nós podemos fazer essa pequena questão aqui, o exemplo 3 nosso. Então, repare, eu tenho uma expressão ali, que eu ainda não sei o que acontece com ela, eu vou ter que fazer as operações para ver se ela se enquadra no que a gente está estudando aqui, a equação do segundo grau. A equação do segundo grau. Então, vamos lá. Então, repare que aqui eu tenho um quadrado da diferença. Então, eu vou usar essa técnica aqui. Aqui eu tenho um produto da soma pela diferença, ou diferença pela soma, que eu vou usar essa técnica aqui embaixo. E aqui eu tenho outro quadrado da diferença. Então, eu tenho três produtos notáveis aqui novamente. Então, vamos nesse aqui primeiro, ó. Esse primeiro. Vai ficar quadrado do primeiro. Tá aqui, ó. Quadrado do primeiro. Ó, então, vou seguir isso, ó. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos lá. Quadrado primeiro, menos 2 vezes 3x vezes 1. Então, tá aqui, ó, menos 2 vezes 3x vezes 1. Cuidado que esse menos aqui, ele foi cair aqui na frente. Eu não posso colocar o menos aqui no 1, não. Tá? Olha lá. Cuidado, hein? Então, esse menos aqui, ele não pode ficar aqui no menos 1, ele foi lá para frente, ó. Mais, agora mais o quadrado do segundo. Então, tá aqui mais o quadrado do segundo. Isso é igual. Agora, olha isso aqui, ó. Isso aqui é o produto da soma pela diferença, que tá aqui embaixo. Só que tá a diferença pela soma, mas é a mesma coisa. Então, ele dá quadrado primeiro menos quadrado segundo. Está demonstrado aqui, ó. Então, eu vou fazer o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Aqui está. Então, aqui quadrado é diferença. E aqui, produto da diferença pela soma, que dá a diferença de quadrados. Este é diferente deste. Pois bem, e aqui, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes o primeiro, mais o quadrado segundo. Eu já não coloquei o menos porque é o quadrado e vai ficar mais de todo jeito, né? Bem aqui em cima. E aqui ainda tem aqui o menos 2x, aqui, ó, mais 1. Pessoal, aqui então eu vou ter
3 ao quadrado é 9, cuidado, hein? Quadrado do 3, quadrado do x, ó, 9x quadrado. 2 vezes 3 vezes 1, 6x, mais 1 igual x quadrado, menos 1 ao quadrado dá menos 1. Cuidado aqui, porque esse menos não está ao quadrado. Aqui também dá 1. 2 vezes 2 vai dar 4, né? Aqui, ó, 2x ao quadrado é 4x quadrado. E aqui pertinho de mim, eu vou pegar esses números aqui com a mão, olha aqui. 2x mais 1, 2x mais 1. Tá aqui. Vamos continuar. Então, eu vou cortar o menos 1 com mais 1. Aqui vai ficar do mesmo jeito por enquanto. E aqui eu vou juntar, ó. 4x quadrado mais x quadrado é 5x quadrado. Menos 2x mais 1. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Ah, aqui tem um 4, não é verdade, ó. Menos 4x menos 2 dá menos 6 mais 1. Dê uma olhada, vê se ficou tudo ok. Dê uma olhada. De novo, aqui, ó. X quadrado mais 4x quadrado, 5x quadrado. Menos 4x com menos 2x dá menos 6x. Mais 1. Estamos chegando, tá? Diminuindo a operação. Deste modo, eu vou passar o 5x quadrado para o outro lado negativo. O menos 6 eu vou passar mais 6x. O mais 1 eu vou passar menos 1. E agora esse cidadão aqui é semelhante a esse. Então, 9x quadrado menos 5x quadrado é 4. Eu vou poder cortar esse menos 6x com mais 6x. Eu vou cortar também o mais 1 com menos 1. Então, nós vamos ficar só esse menos esse, que é 4x quadrado. Olha o tanto que reduziu. E quando eu reduzo, aqui eu posso classificar. Trata-se de uma equação do segundo grau, incompleta. Incompleta. Esse é o nosso primeiro caso. Equação do segundo grau incompleta. Agora é só eu resolver. Pessoal, repare. Repare o seguinte. Eu teria que passar o 4 dividindo. Só que 0, igual aqui, ó. 0 dividido por 4 vai dar 0. Tirar o quadrado para lá em forma de raiz, aparece o mais ou menos. Só que mais ou menos é 0. Então, gente, aqui eu já vou direto. Este caso, o primeiro caso, a resposta é sempre 0. Aconteça o que acontecer. Se eu reduzir ao primeiro caso, a solução é 0. Então, eu fiz a operação, cheguei aqui, ó, identifiquei que o B e o C não tem. B é 0, C é 0, tá vendo? Sobrou só a partícula A, coeficiente A. Se eu chegar nesse caso, a minha solução é 0. Então, todas as respostas do primeiro caso, tá aqui o primeiro caso, ó, da equação do segundo grau, todas as respostas é sempre 0. Beleza? Estamos bem? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, deixa eu ver se tem pergunta. Ó, a Lívia falou boa tarde, Sérgio também. Sérgio, né? O Gustavo também chegou. Gustavo Spini, muito bom. A Ana Heloísa também tá aí. Beleza, pessoal. Comentários aqui no chat, se você tiver pergunta, tiver dúvida, se tá tudo ok, né? Vai mandando aí no chat para mim. Pessoal, tudo bem até aqui? Vamos ao próximo slide, então. Vamos ver o segundo caso. Então, o primeiro caso, ax quadrado é igual a 0. E eu botei uma série de contas aqui, só para forçar a nossa lembrança, aqui, a nossa recordação aqui de assuntos que são de matemática básica. Quando o b é igual a 0, ó, o segundo caso, é alguém assim, ó, ax quadrado, o b é 0. Como eu resolvo isso? Olha o exemplo. X quadrado menos 4 é igual a 0. Pessoal, esse método aqui, ele é bem tranquilo, a turma costuma entendê-lo, né, com mais facilidade e costuma cair também. Eu posso até jogar a fórmula de Bhaskara, situação que nós vamos ver daqui a algumas aulas. Eu vou até demonstrar a fórmula de Bhaskara e nós poderemos aplicar a fórmula de Bhaskara também. Mas vamos por partes. Neste caso, eu posso passar o menos 4 para o outro membro, ele fica mais 4. Né? Eu pegar o menos 4 e passar para lá mais 4 é o mesmo que eu somar mais 4 dos dois lados. Então, eu quero eliminar esse menos 4 do primeiro membro. Eu somo mais 4 dos dois lados. É o mesmo de eu falar, o menos 4 passa para cá, mais 4. Agora, olha só, qual que é a operação inversa da potência do quadrado? Neste caso, é a raiz quadrada. Então, gente, olha aqui, ó. Eu vou passar o 2 para cá em forma de raiz quadrada. Só que aí é obrigatório colocar um tal de mais ou menos. Atenção. Por que que quando eu tiro o quadrado numa equação e transformo para uma raiz, por que que tem que colocar o mais ou menos? Porque esse x pode esconder um valor positivo ao quadrado que dá mais 4. E ele pode esconder um valor negativo ao quadrado que também dá mais 4. Quer ver? E esses valores são, ó, raiz de 4, 2. Então, olha a solução. Menos 2 e mais 2.
menos 2 e mais 2. Pessoal, não é mais ou menos 2 de ser próximo de 2, não é isso? Menos 2 é um número, mais 2 é outro. Eles são simétricos em relação, né, no eixo real, são simétricos à origem. Mais 2, menos 2. Então, observe, pessoal, se eu colocar o menos 2 ao quadrado, dá mais 4. Se eu colocar o mais 2 ao quadrado, também dá mais 4. Por isso que aparece o mais ou menos. Então, toda vez que eu tiver um x quadrado, que eu vou passar o quadrado em forma de raiz, eu sou obrigado a colocar o mais e o menos. Por quê? Porque esse x pode ser positivo ao quadrado, ele sai positivo. Ele pode também ser negativo ao quadrado, ele sai positivo. Então, a incógnita, a variável ao quadrado, ela pode esconder duas possibilidades. Neste caso, então, que é o segundo caso, quando b igual a zero, eu vou ter que tirar a raiz para lá e vou sempre acrescentar o mais ou menos. Se você for recordar aqui, o slide anterior, o primeiro caso, a resposta é sempre zero. Nesse segundo caso, a resposta é sempre simétrica. Mais 2 menos 2, mais 1 menos 1, mais 4 menos 4. Vamos ver outro exemplo. Pessoal, 3x ao quadrado menos 27 igual a zero. Se enquadra nesse caso aqui, ó, o b igual a zero? Sim, ó, você tem o a e tem o c, você não tem b. Então, o que eu faço aqui? Eu vou passar o 27 para o outro lado, vou passar o 3 dividindo, 27 por 3 é 9, aí eu vou tirar a raiz. Quando eu vou extrair a raiz, aparece o mais ou menos. Eu pus aqui, ó, mais ou menos raiz de 9. Toda vez que eu tiver numa equação, for extrair uma raiz de índice par, no nosso caso aqui é quadrada, né, 2, eu tenho que colocar o mais ou menos, tá? De índice ímpar não precisa. Então, mais para frente, né, numa equação cúbica, se você tira a raiz cúbica, você não precisa pôr mais ou menos. Mas raiz de índice par, sempre, né, a potência par. Então, de novo, mais ou menos 3, solução menos 3 e mais 3. Observe que se eu pegar o menos 3 ao quadrado, dá mais 9. Se eu pegar o mais 3 ao quadrado também dá mais 9. Por isso que toda vez que eu tiro o quadrado, eu tenho que colocar o mais ou menos obrigatoriamente. Eu trouxe mais um. Olha, agora eu reforço aqui o quadrado da soma novamente. Lembrando a você que o quadrado da soma tem que dar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tamo junto, pessoal. Ninguém tá cansado aí não, né? Tá tudo bem. Segura aí, porque hoje vai um pouquinho. Segura aí, tudo certo. Ótimo, vamos lá, hein? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual. Agora eu vou pegar o 2x e passar negativo e o 17 também. Mas primeiro eu vou arrumar isso aqui, ó. 2 vezes 1 vai dar 2, então eu tenho x quadrado mais 2x mais 1. Gente, eu posso passar o 2x para cá negativo, 17 também, mas eu também já posso cortar aqui se eu quiser. Ó, eu vou cortar aqui, corta aqui. E esse 1 eu já vou passar direto para o outro lado, então vai ficar 17 menos 1, 16. Aí eu estou nessa situação aqui agora, assim como eu estava nessa. Então eu vou tirar o quadrado para cá, vai aparecer o mais ou menos aqui em cima, mais ou menos 4. E a solução menos 4 e mais 4. Observe o terceiro exemplo, simétrico, mais 4 menos 4. Observe o segundo exemplo, menos 3 mais 3. E o primeiro, menos 2 mais 2. Neste caso aqui, as raízes sempre serão simétricas. Tudo bem, pessoal? Tamo junto, tudo bem, tudo certo, tudo beleza? Agora vamos a um problema. Pessoal, problema introdutório aqui, depois de toda essa introdução, essa base tranquila, tá aqui um problema aqui, modelo Enem, bem aqui do meu lado. Modelo Enem, né? Bem simplesinho. Tá vendo? O Enem cobra situações desta forma. Como é que você vai ler o texto, vai interpretar e trazer para a matemática? A habilidade envolvida aqui. Repare que a questão, ela versa sobre um tema que é geometria. Aqui está falando de área. Né? Então, dentro da geometria, nós vamos explorar o quê? A equação do segundo grau. A equação do segundo grau. Tá vendo? Então, a equação do segundo grau, ela entra em diversos conteúdos da matemática, imensos conteúdos da matemática, bem diversificado. E aqui uma situação que poderia ser muito bem prática, né? Muito bem prática, contextualizada, trazida para a realidade. Vamos à leitura da questão. Um retângulo possui a medida do seu lado maior igual ao quádruplo do lado menor. E a área medindo 256 metros quadrados. Determine a medida dos seus lados.
Quando você lê o problema e você não captou o que quis dizer, você começa a sua interpretação anotando os dados, fazendo o desenho. Então, nesse caso, está falando de retângulo. Eu vou desenhar o retângulo, me acompanhe. Eu desenho um retângulo aqui. Beleza, ó, retângulo. Possui a medida do seu lado maior, esse lado maior aqui, ó, o quádruplo do lado menor. Então, se esse lado menor eu chamar de x, esse aqui é o quádruplo. O que é o quádruplo? 4x. Olha aí que beleza. Já entendi o retângulo. Tudo bem. E a área mede 256. A área do retângulo. Olha, 256. Olha, com esse desenho, eu consigo a interpretação, consigo já o primeiro entendimento. Beleza, então a área, eu vou anotar aqui. Então, determine a medida dos seus lados. Então, anotei, ó, a área é 256 metros quadrados. Pois bem, e o que é a área de retângulo? A área de retângulo é base vezes altura. A área de retângulo é base vezes altura. A área de retângulo, lá da geometria, base vezes altura. Então, essa área vai ser 4x vezes x. Tá aqui, né? Lado vezes lado. Repare que eu não me preocupei em colocar o ângulo de 90 graus aqui, uma vez que eu já afirmei que é retângulo. Então, não há discussão quanto ao ângulo. Então, x vezes x é x quadrado. Repare que este caso aqui é uma equação do segundo grau, ó, a equação por causa do igual, do segundo grau, e é deste caso aqui, o b é zero. Então, eu vou passar o 4 dividindo, 256 por 4, 256 por 2, 128, por 2 de novo, 64. Tira a raiz de 64, aqui tem que aparecer o mais ou menos, lá o mais ou menos de novo, porque ele pode ser negativo ao quadrado, dá positivo, e ele pode ser positivo também ao quadrado, dá positivo. Só que eu vou jogar o menos fora, porque a distância na geometria só pode ser positiva, ela nunca é negativa. A distância na geometria, então aqui na geometria, a diagonal, o lado, a área não vai poder ser negativa. Por isso eu já joguei o menos fora. Não estaria errado se você coloca só raiz de 64 e coloca só 8, mas numa equação, se você tirar o negativo e não houver nada no texto, né, que elimine o negativo, você vai perder ponto ali. Então, deveria ser mais ou menos 8, só que como é geometria, não tem distância negativa, então essa distância aqui vai ser 8 metros. Beleza? Encontramos x. Mas aí vem mais um alerta que eu faço aqui. O que é que a questão está pedindo? Vem aqui, ó. Determine a medida dos seus lados. A medida dos lados desse retângulo. Tem uma altura que é x, 4x. Então, repare que esse cara aqui é 8, essa altura é 8. E aqui é 4 vezes 8, 32. Então, a minha resposta vai ser 8 e 32. Aqui está, 8 e 32. Tá vendo? Introdução. Questão modelo Enem, bem simplesinho, nós vamos avançando. Pessoal, aqui no chat aqui fez sentido para vocês? Estamos bem? Pergunta, porque nós temos mais, um pouquinho ainda. Meu irmão, seu fã, Sérgio Bruno Spini comentou que massa demais, cara. Manda um abraço para ele aí. Pessoal, no chat, comente, deixe seu comentário, passe comigo aqui e passe a sua opinião, né, a sua pergunta, deixe seu comentário no chat. Pessoal, então, o segundo caso, beleza? Vamos um pouquinho mais. Ó, é só a introdução da equação do segundo grau, bem devagar, bem calmamente. Nós vimos o primeiro caso, vimos o segundo caso. Vamos para o terceiro caso nosso. Eu vou fazer o terceiro caso, passar exemplos e mais uma questão também. Modelo Enem, vem comigo. Então, ó, no próximo, aqui, no próximo. Terceiro aqui, o C igual a zero. Olha aqui, quando o C igual a zero, a expressão é essa. Quando o C igual a zero, a expressão é essa. Observe aqui, pessoal, esse caso aqui, a resolução, normalmente os alunos têm uma certa dificuldade do entendimento e da resolução, então preste atenção. Eu vou colocar um exemplo, tá? X quadrado menos 2x igual a zero. Esse aqui eu não posso passar o 2x para o outro lado e tirar a raiz. Não dá para fazer porque tem um x ali. Então, como é que eu faço? Qual é a operação para este caso, nosso terceiro caso de equação incompleta? Eu vou colocar o x em fator comum. Lembra disso? Então, aqui, ó, aqui tem x, ó. Aqui tem x também. Eu vou tirar um x das duas peças, ele vai ficar de fora. Então, vai ficar x e dentro do parênteses fica x menos 2. Fatoração por evidência. Então, acompanhe. Quem é o fator comum aqui e aqui? O fator comum é x. Eu coloco x vezes, abro o parênteses. Olha só. Eu faço x² dividido por x
dá x. Menos dividido por mais, menos 2x por x, 2, isso é igual a zero. O que eu fiz aqui? Eu fatorei. O que é fatorar? Escrever uma expressão em forma de multiplicação. Fatorar é deixar na forma de produto, uma peça vezes a outra. Né? Cada peça dessa aqui a gente chama de fator. Então aqui eu tenho um fator, aqui outro fator. De novo, pessoal, ó, vamos testar para ver se dá certo. Ó, se eu fizer a distributiva, x vezes x, x quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Certo? De novo, x vezes x, x quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Agora, para colocar em fator comum, x quadrado dividido por x, x. Menos 2x dividido por x, menos 2. Agora vem outro detalhe. Toda vez que eu tenho um produto que é igual a zero, só pode isso quando é igual a zero. Ou uma peça é igual a zero, ou a outra é igual a zero. Repare que se esse cidadão aqui fosse 4 e esse fosse 5, 4 vezes 5, daria 20. Não daria zero. Né? Mas aqui no caso, aqui, se eu jogar 4, se o x for 4, aqui é 4 menos 2, seria 2, né? Vamos jogar 4 e 2. Ó, se esse número aqui é 4, por exemplo, e se esse aqui é 2, 4 vezes 2 dá 8. Não dá zero nunca. Então, para um produto qualquer dar zero, ou esse cidadão aqui é zero, e eu vou chamar ele de x1, ou é este aqui que é zero, que eu vou passar o 2 para cá e chamar de x2. Por que x1 e x2? Porque equação do segundo grau, eu tenho que encontrar até duas raízes. Até duas raízes. Pessoal, fica comigo que vai mais um tempinho ainda. Segura a onda aí. Né? Vou mostrar o terceiro caso e mais um probleminha aqui, modelo Enem. Calma aí. Então, a solução fica assim no terceiro caso. 0 e 2. x1 porque é uma das raízes. x2 é porque é a outra. Não precisa colocar em ordem. Pode ser 2 e 0. Vamos a mais um exemplo para eu ver se ficou tranquilo. Fator comum aqui é o x. Repare que mesmo eu colocando só o x, o 3 também é fator comum. Eu poderia colocar o 3 também. Eu posso colocar ou não. Como eu não coloquei, eu vou tirar uma peça de x aqui, sobra 3x. Vou tirar uma peça aqui, vou tirar um x desse menos 27x, sobrou menos 27. Tá vendo? O x ficou de fora. Tirei um x daqui, tirei um x daqui. X vezes 3x, 3x quadrado. X vezes menos 27, menos 27x. Fica comigo, gente. Não desanima, não. Chama a galera, manda no grupo aí do WhatsApp aí, aciona essa moçada toda que você tem. Fala, o Sérgio tá falando assunto importante aqui, tá ao vivo. Vai lá, moçada, aciona todo mundo aí, que eu quero a galera aqui comigo. Nesse produto aqui eu vou ter um x igual a 0, e o outro 3x menos 27 igual a 0 também. De novo, hein? Um produto, uma parcela vezes a outra, se dá 0, ou o primeiro elemento é 0, ou é o outro que é 0. Se esse cara aqui for diferente de 0 e esse também, não dá 0 nunca. Né? Igual o exemplo que eu falei, 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 2 não vai dar 0. Então, para um produto com uma peça com a outra ser 0, ou o primeiro fator tem que ser 0, ou é o segundo, ou os dois ao mesmo tempo, em determinados casos. Eu vou passar o 27 para cá. Vou passar o 3 dividindo. 9. Então, eu tenho 0 e 9, está aqui meu conjunto de solução. Nesse terceiro caso, sempre uma resposta é 0. É 0 e alguém. Volta. No primeiro caso, a solução é sempre 0. No segundo caso, a solução é sempre simétrica. Mais um número, menos um número. Neste terceiro caso, uma das respostas é 0. E tem a outra resposta. Vamos aqui num probleminha um pouquinho maior. Quadrado da soma. Me acompanhe. Você já deve estar sabendo isso de cor. Ó. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é igual a 7x mais 1. Pega o 7x, passa para o lado de cá negativo, 1 também. Ajeita essa expressão aqui, ó. 2x mais 1, menos 7x, menos 1. Vou cortar esse mais 1 com menos 1. 2x menos 7x, bem aqui em cima, deixa eu olhar para cima aqui, menos 5x, olha lá, ó. Menos 5x. Agora sim, estou no terceiro caso. Vou colocar o fator comum x. X quadrado dividido por x é x. Menos dividido por mais é menos. 5x por x deu 5, igual, olha o gol. Vê se está tudo bem. Deste modo que esse x está de fora, ele pode ser 0. Ou é o x menos 5 que pode ser 0. Então, ou esse cara é 0, vou chamar de x1. Ou é esse aqui que é 0. Passo o 5 para lá. 0 e 5, está aqui a segunda solução. Está tudo bem, dê uma olhada aí, vai aqui no chat antes da gente fazer a questão,
vê se tá tudo ok, comente comigo, Serjão, ficou legal, não ficou legal, volta aí, Serjão, não entendi, vem comigo, cadê aqui no chat, pessoal, cadê? Ninguém comentou, tá tudo bem, então não tem dúvida. Beleza, ó, o Nicolas, o difícil não é estudar matemática, o difícil é aguentar o Serjão, olha o Nicolas falando, o Bruno Spini deu risada, a Manu também, gritou ali, Ana Heloísa, o Gustavo, isso aí, pessoal, comente no chat, a Lívia também falou, muito bom, pessoal. Comente, deixe seu comentário aí. Serjão passou somente 100 exercícios por dia sobre a equação do segundo grau, nono ano. Muito bom, Bruno. É isso aí. Quanto mais passar, melhor, né? Vamos lá, pessoal. Então, olha só a questão que eu estou trazendo para você. Ó, questão 2, né? Tá aqui uma questão bem simplesinha aqui, com um enunciado no qual você tem que ter habilidade também de interpretação e trazer para a matemática. Então, vamos lá. Aqui também, modelo Enem, embora ela é curtinha, né? O Enem ele vai contar uma história maior, né? Questão simplesinha para a gente começar o nosso trabalho. Tá escrito assim, pessoal. Qual é o número? Vou pensar em X. Qual é o número? X. Diferente de zero, que somado ao seu quadrado é igual ao seu décuplo. Pensa se não fui eu que criei essa questão. Zoológico, né? Coisa à toa, corriqueira, digitei ali já, ó. O que é décuplo? Não estou entendendo isso. Décuplo? Responda no chat, quem sabe o que é décuplo? Compartilha comigo. O que é décuplo? Lá no chat, cadê? Deixa eu ver se vocês estão acompanhando mesmo no chat. Estou olhando o chat aqui, pessoal. O que é décuplo? Responda no chat o que é décuplo. Tá valendo 1 milhão de prêmios? Só que não. 1 milhão de prêmios, só que não. Cadê? Responda no chat o que é décuplo. Aí, ó, Bruno Spini. 10 vezes. O Bruno tem razão. Décuplo, 10 vezes. Muito bem. Né? Tá vendo? Então, essas notações, né? O quádruplo, 4 vezes. Triplo, 3 vezes. Quíntuplo. Então, décuplo. Então, peraí. Então, vamos lá. Qual é o número? Qual é o número? Olha lá, ó, x. Que somado ao seu quadrado, então, mais o seu quadrado, é igual ao seu décuplo. É igual a 10 vezes. 10 vezes ele, né? Ele, x. Ficou tudo bem. Depois que você monta ali, ó, ficou lindo, né? Vamos ajeitar essa expressão. Eu vou pegar o x quadrado e colocar na frente, depois mais x. O mais 10x eu vou passar para dentro ali, menos 10x, tá aqui. X quadrado menos 9x é igual a 0. Aí eu caio na equação do segundo grau. O terceiro caso, que é esse, está aqui em cima. Eu tenho que dominar isso, tem que ser corriqueiro. Recomendo realmente 100 questões de cada etapa dessa, fica tranquilo, né? Bom, então aqui eu vou botar o fator comum x, tá lá, ó, x quadrado dividido por x, dá x, menos 9x dividido por x, dá menos 9, isso é igual a 0. Eu tenho aqui um x de fora que é 0 e o outro que é igual a 9, então eu tenho 0 e 9. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos na pergunta. O que está perguntando? Fica comigo aí, pessoal, aguenta aí, fica comigo. O que está perguntando? Está perguntando qual é o número diferente de 0. Opa, então eu cheguei na possibilidade dele ser 0 e 9. Então ele tem que ser diferente de 0. Corta aqui então. Então a resposta para mim, 9. Esse número, somado ao seu quadrado, é igual a 10 vezes ele. Será que faz sentido isso? Vamos ver. O número, 9, somado a seu quadrado. Quanto que é o quadrado de 9? Isso mesmo, 81. Então, 9 mais 81 tem que ser igual a 10 vezes 9, 90. 9 mais 81, 90, igual a 90. É isso, pessoal. Pessoal, estamos bem nessa introdução da equação do segundo grau. Acompanhe, porque esse assunto realmente é importante. Aqui eu venho desde a base, minuciosamente, para você tirar todas as suas dúvidas. E você acompanhando, você vai tirando essas lacunas, estas dúvidas. Beleza, pessoal? Deixa eu ver no chat se tem algum comentário. A Jaqueline também falou 10 vezes, muito bom. Beleza? Então, pessoal, já me despedindo aqui. Isso aí. Ó, Eloide mandando bem. Muito bem, pessoal. Deixe seu comentário também no chat. Galera, então eu vou ficando por aqui. O nosso encontro de hoje, a introdução da equação do segundo grau foi essa. Eu peço a vocês que compartilhem o canal, que recomende, que se inscreva, que ative as notificações. E nós estamos aqui. E se eu ajudei você, se fez diferença para você, para mim foi lindo. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Vou responder o chat aqui. Grande abraço a vocês. É isso, galera. Caderno na mão, Serjão no coração, sempre. Abraço.